E hoje o tema tá fantástico. A frustração por medo de não se arriscar. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratar de um tema super importante: a frustração por medo de não se arriscar. Quantas pessoas estão paradas na vida porque estão com medo de dar um passo e esse medo paralisa. E hoje eu quero tratar desse tema tão importante e delicado. E como sempre eu digo, eu sou um pouco assim como vocês. Eu queria atingir a minha melhor versão. Eu senti essa dificuldade de autoconhecimento para poder me relacionar com outras pessoas. Então, eu encontrei uma maneira de mudar. Lá atrás, no ano de 2006, eu embarquei numa jornada de fazer um mestrado de análise transacional. E depois disso, eu embarquei em diversos cursos de autoconhecimento, de coaching, de hipnose clínica, e juntamente com a associação de várias ferramentas, eu consegui desenvolver um método super legal e comecei a atender amigos e familiares. E desde então, hoje, eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação, como eu e outras pessoas que eu auxiliei também conseguiram conquistar na sua vida pessoal, profissional, financeira e emocional. Então, eu sempre digo isso: se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante saber identificar a frustração por medo de não se arriscar e que isso poderá te causar males piores, e saber constatar irá fazer com que você caminhe mais firmemente para o seu autoconhecimento valorizado. Vem comigo que você vai se dar bem. Cola em mim que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. E eu trago aqui uma grande oportunidade, que a oportunidade é aquela circunstância conveniente, útil, benéfica, interessante, que é o meu método sábio, o seu autoconhecimento valorizado. Vai fazer com que você tenha plena convicção do que está acontecendo realmente na sua vida. E conquistar o seu autoconhecimento valorizado vai fazer toda a diferença para que você realmente tome as rédeas da situação da sua vida, para que tome as melhores decisões. E como se eu fosse uma verdadeira vendedora de sonhos, eu pergunto: qual é o seu desejo? Independência emocional, ser mais feliz, ser mais próspero, mais seguro, mais confiante, ter mais tempo para com a família, ter uma vida mais flexível, maleável, mais leve, trabalhar a sua espiritualidade. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Isso é extremamente importante para que você saiba realmente identificar. Para você que está lá no meu canal do YouTube, dê muitos likes, compartilhe, convide. Quem precisa realmente saber que a frustração por medo de não se arriscar pode te causar um mal muito maior, que é estar prostrado, estagnado por causa do medo. O medo muitas vezes nos paralisa. Isso não podemos deixar acontecer. E como sempre, eu trago aqui o nosso queridão, o Hawais, não é isso?
E a frustração é esse estado de um indivíduo quando impedido por outro, ou até por si mesmo, de atingir a satisfação de uma exigência pulsional que pulsa dentro do seu peito. Nós podemos sim mudar, podemos ser diferente. E o medo, Silvia, o medo é esse estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Como eu sempre falo, os nossos ancestrais instalaram o medo dentro de si, mas, queridos, o medo, ele não é de todo mal, ele não é de todo ruim. Por quê, Silvia? Porque o medo, ele nos deixa em alerta. E quando ficávamos lá, os nossos ancestrais, em alerta por causa dos perigos da natureza, sejam por causa dos animais selvagens, seja porque estava andando ali na beira de um desfiladeiro, não importa. Esse medo, ele ficava ali, sempre presente. Então, queridos, prestem atenção, o medo nos paralisa, mas não podemos estar tão paralisados. Nós temos que dar o primeiro passo. Então, como eu digo, nós não podemos nos parar por causa do medo. O medo de se arriscar vai fazer muitas vezes com que você não mude a sua vida, com que você não tenha um progresso por estar com medo. Arriscar é expor a risco ou a perigo, arriscar a própria vida, expor-se a boa ou má fortuna em si, sujeitar-se a alguma coisa, arriscar dinheiro em um jogo. Mas aqui, quando eu trago na nossa live, né, a frustração por medo de não se arriscar, muitas e muitas vezes nos deparamos com pessoas que estão prostradas na vida por estar paralisada pelo medo. A grande importância de saber distinguir quando se arriscar ou não se arriscar em nossas vidas, ou viver nesse impasse, desse medo profundo, eu os pergunto, até quando? Até quando vamos ficar ali paralisado? Na análise transacional, a gente sempre faz um retorno lá no passado, quando éramos crianças. Meus queridos, minhas queridas, você já reparou no comportamento das crianças? As crianças não têm medo. Se você falar para as crianças, pula aqui na piscina, ela não sabe se vai dar pé, se não vai dar pé, ela vai pular. E nós? Eu falo por mim, eu sou um ser medroso na piscina, gente. Mega medrosa. Então, a criança, ela não tem esse discernimento, ela pula. Se você falar assim, olha, eu comprei uma bicicleta para você, você sabe andar? Não, mas eu vou aprender. São as pessoas que eu mais admiro. Por quê? Porque não tem medo dos desafios. A criança caía e levantava, ralava o joelhinho, limpava o sanguinho ali, o raladinho, chorava, mas levantava. Observe, gente, o quanto que as crianças são curiosas. Elas experimentam novos sabores e novas aventuras. Descobrem algo novo todos os dias. Caem e levantam com a mesma rapidez que elas caíram. E eu os pergunto, quando foi o momento que nós perdemos isso? Lá atrás, nós engatinhávamos, tínhamos medo de andar, mas caíamos e levantávamos de novo e andava de novo. Quem me conhece perfeitamente bem sabe o tanto que eu gosto de andar de bicicleta. Mas que quando criança, eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei a bicicleta da minha irmã
E desci numa descidona imensa. E tava minha irmã e a minha mãe, bem na viradinha. Só que quando eu peguei, só que a bicicleta mal me dava pé. Ela não tinha freios. E eu comecei a gritar: ah, sai da frente, que não tem breque. Minha irmã e minha mãe pularam de lado e eu, ó, pã, fui pra cerca. Machuquei tudo, ralei. Meu pai estava viajando, minha mãe murchou todos os pneus de todas as bicicletas, falou: ninguém anda de bicicleta enquanto seu pai não chegar. Olha aí, quase se matou. Pergunta: eu voltei a andar de bicicleta? Livre, leve, tranquilamente. Esse é um exemplo que eu trago para vocês, para mostrar o comportamento de uma criança. Que a criança, mesmo com medo, ela vai. Tem um curso que eu faço que a gente fala assim: vai com medo mesmo, pega o cookies, põe o cookies na mão, o cookies e vai, com medo. Então, não significa que nós nunca mais teremos medo. Nós temos medo, mas nós temos que saber identificar algumas coisas. Quando temos medo de arriscar, o quanto esse medo nos priva de experimentarmos novos sentimentos e no receio desse sentimento do que não conhecemos. Se a gente não conhece esse sentimento, ele fica pavoroso dentro de mim. Oi, Vinícius, já aconteceu a mesma coisa comigo de bicicleta. Pois é, Vini, e nem por isso, queridão, você deixou de andar de bicicleta. Gente, eu lembro dessa cena perfeitamente. Então, quando a gente fala isso, o que poderia acontecer se fôssemos adultos? Nunca mais, né, Vinícius? Iríamos pegar a bicicleta. Eu não pegaria mais a bicicleta. Mas eu era criança, destemida, e voltei a andar de bicicleta. Quando meu pai chegou de viagem do Mato Grosso, encheram todos os pneus e todo mundo com as bicicletas normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por quê? O joelho ralado, gente. Sarou. Afinal, quando foi que deixamos nossas crianças curiosas, travessas, de lado e nos tornamos adultos que têm medo de se arriscar? Já pararam para pensar? A verdade é que essa sociedade atual, com todo o seu imediatismo, nós queremos as coisas para quando? Para ontem. Acelerados 220. Mas é uma sociedade atual que vai trazer esse imediatismo e vai trazer também aquela pontinha do conservadorismo, que vai nos apontar o caminho a seguir. Você só pode fazer isso. Você não pode virar aqui à direita. Você só pode seguir em frente. Sem fazermos nenhum questionamento das nossas vidas, nós seguimos o curso daquilo que o outro, a sociedade, nos imputou, colocou para nós. Já parou para pensar no quanto você já arriscou algo na sua vida? Já pararam? Já arriscou uma conversa com aquela pessoa no bar que você queria jogar um chaveco? Arriscou mandar um currículo para uma vaga de um emprego? Arriscou viajar para um lugar desconhecido, sozinha, sem conhecer ninguém? Arriscou mudar de profissão? Arriscar, dando certo ou não, deve fazer parte das nossas vidas. Por quê? Porque ela é muito curta para que vivamos em cima do muro. Gente, não estou dizendo que a preocupação, a cautela, elas são prejudiciais. Não é isso.
Mas em alguns momentos, nas nossas vidas, a trajetória daquilo que a gente realmente quer da nossa vida é fundamental. Eu diria primordial sairmos dessa zona de conforto e arriscar. Por que, Silvia? Porque, caso contrário, não alcançamos crescimento profissional. Não sentimos, nós vamos nos sentir em determinados momentos improdutivos. Por quê? Porque pode estar fazendo alguma coisa por fazer, sem ter o amor, a paixão. Eu gosto muito de um autor, Max Weber. Célia, nós vamos fazer uma live, viu? Minha linda, nós vamos fazer uma live na qual você vai trazer seus poemas. Eu sou apaixonada por seus poemas. São lindos. Uma belíssima poetisa, está convidada. Então, o medo de não se arriscar acaba paralisando. Nos sentimos improdutivos, por quê? Porque está na mesmice, fazendo a mesma coisa todos os dias. E isso vai fazer com que nos tornemos inseguros. Ficamos estagnados por medo de dar o primeiro passo. Vivemos, muitas vezes, a nossa trajetória no piloto automático. O que é o piloto automático? Sempre fazemos o mesmo caminho. Sempre seguimos o mesmo percurso. Olha isso, nos privamos de sentimentos positivos. E muitas vezes vivemos uma vida de tédio. E o estresse só tende a aumentar cada vez mais. O medo e a angústia vai tornar-se tão grande e tão doloroso que a pessoa não vê uma luz no final do túnel. Nós podemos fazer diferente. Então, chega desse medo e dessa angústia. Isso tem que passar. Nós acabamos adquirindo um sentimento de incapacidade, sempre achando que eu sou incapaz. Eu não vou conseguir. E sabe o que acontece de pior? Nós não testamos os nossos limites quando adultos. Fazemos só aquilo que está dentro daquela vidinha programada, no piloto automático. Em contrapartida, como saber qual é o melhor momento que nós vamos arriscar algo? Fica sempre esse questionamento dentro da nossa cabeça, né? Gente, eu sempre digo, eu não tenho dúvidas, em algum momento da sua vida, você sentiu que não estava no emprego certo, não estava numa amizade legal, que aquela amizade, só você era amiga, a outra parte não era a sua amiga. E você falava, a nossa amizade, peraí, era amizade de um lado só. E o outro lado não tinha amizade. Dentre tantas e tantas outras situações. Por quê? Porque acaba se tornando dependente do outro. Então, quando eu penso, respondendo aqui essa pergunta de como saber qual é o melhor momento para arriscar algo na vida? Gente, quando você sente esse incômodo aqui dentro, que está constantemente fazendo esses questionamentos e acredita profundamente que precisa tentar algo novo, esse é o momento de arriscar. Por quê, Silvia? Porque nós estamos num impasse. Será que eu quero continuar nesse emprego? Eu não estou feliz. Eu faço as coisas mecanicamente, como se fosse um verdadeiro batedor de carimbos. Apenas faz carimbos, não desenvolve a sua criatividade, não coloca o seu melhor ali. Por quê? Porque você está focado naquilo, que é a mesmice.
Tá chovendo, ai que dia chato. O dia tá de sol, nossa que sol horroroso. Está frio, ai que frio horroroso. Está calor, eu não aguento o calor. A gente fala isso. E aí olhamos e falamos, nossa Deus, eu tenho dó de você. Porque os seres humanos não estão satisfeitos com nada. Reclamam de tudo. Na verdade, não está reclamando do tempo, não é o tempo. A questão não é o calor, o frio, o vento, a chuva. A questão está interna na pessoa. Então, não é o amigo, não é o trabalho, eu preciso primeiro resolver o que está aqui dentro. Por isso que eu falo, o autoconhecimento, se conhecer, vai te dar asas, possibilidades de alçar altos voos. E, gente, sem sombra de dúvidas, na maioria das vezes, nosso medo é simplesmente um medo infundado e que nos priva de grandes, enormes oportunidades das nossas vidas. Mas o medo paralisou, o medo procrastinou. Pense nisso. Não se culpe. Se em algum momento esse mecanismo do medo que todos temos, nós fazemos para nos defender. Ah, tenho medo de um acidente. Ok, dirija com segurança. Seja prudente. Tenho medo de sair desse emprego. Eu sempre falo para os meus alunos, eu falei segunda-feira na minha live, confie no seu taco. Ninguém melhor do que você. Por quê? Porque você tem que acreditar em você primeiro. Pense nisso. Então, não se culpe por isso. A nossa mente é uma máquina brilhante, complexa e poderosa. Quando, muitas vezes, nós nos vemos ali diante de situações desconfortáveis, que não trazem confiança, foca, na verdade, naquilo que pode dar errado. Espera aí, poderia dar certo, né? Sim, poderia dar certo. Mas qual é o foco que você está tendo? Só naquilo que pode dar errado. Ah, vai me acontecer o acidente, eu vou perder o emprego, eu não vou ser feliz, eu não isso, eu não aquilo outro. Gente, foca naquilo que pode dar errado. Dentro de todo aquele contexto imenso da sua vida. E muitas vezes nos paralisamos ali. Só os mais experientes irão me entender naquele disco furado. Que é o quê? Vai dar errado, vai dar errado. E nós não trocamos o certo pelo duvidoso e não nos arriscamos. E isso, muitas vezes, vai fazer com que você continue com esse medo de arriscar. O medo de arriscar no âmbito profissional. Não se engane. O medo de arriscar também vai existir no âmbito profissional, no âmbito dos relacionamentos com outras pessoas, no âmbito emocional, no âmbito amoroso. Pensem nisso. É só reparar que você começa a trabalhar em um emprego e, com o tempo, a sua motivação cai. E você questiona se está em um trabalho que vale a pena. Ah, não me identifico. Eu não gosto. Será que é o trabalho? Será que é a profissão? E aí vem aquela grande questão. Você olha um monte de contas que tem para pagar. Água, luz, telefone, né? Quando vê, você fala assim, as contas não param. E aí tem medo de se arriscar. Se limita a continuar naquela coisa. Que é o quê? O certo. Ah, então eu tenho aquele emprego e eu vou continuar naquele emprego. Mas eu não gosto daquele emprego. E aí você não dá o melhor de si. Por quê? Porque você não tem outros horizontes.
não busca novas oportunidades. Gente, as oportunidades aparecem. Elas batem em nossas portas todos os dias. Eu sempre falo, o cavalo arriado passa na nossa porta. Aproveite, monte esse cavalo arriado e ó, vai dar um passeio legal. Por aí. É preciso repensar as coisas ao nosso entorno. Quando nós pensamos que nesse mundo pandêmico que vivemos hoje, a globalização se fez necessária há muito tempo. As novas demandas de trabalhos em home office, os diferentes perfis dos consumidores. Hoje nós compramos tudo pelo celular, pelo computador. É um novo tipo de consumidor, mais exigente. O meio corporativo exige profissionais inovadores, criativos, que conseguem se reinventar. Se a vida, né? Olha lá, se a vida te der um limão, faça uma limonada ou uma caipirinha, gente. Ah, fala sério, tudo de bom. Veja como você consegue sair dessa zona de conforto. Porque sair da zona de conforto, o próprio nome já fala, é confortável estar ali. É muito confortável estar deitado no sofá assistindo Netflix. Mas, gente, assistir Netflix vai proporcionar rentabilidade apenas para o dono da Netflix, para a empresa. Para aqueles outros negócios, não para o seu. Então, pense nisso. O que eu posso fazer para melhorar? Muitas vezes, nós temos bloqueios. E esses bloqueios são imensos, enormes. Como que eu posso minimizar esses bloqueios? Como que eu posso fazer com que mude essa chave? Então, bem, olha só. Vou dar algumas dicas para começar a se arriscar. Algumas dicas. Gente, são dicas. Cada um veja dentro de si. Arriscar não quer dizer que você precisa jogar tudo para o alto e vou começar do zero, seja o que Deus quiser. Não é assim, não. Ok? Atenção, atenção. Quer dizer que você pode começar hoje. Tá? A hora que terminar a nossa live, pode ser que você possa realmente começar hoje a dar pequenos passos, bem pequenos, rumo à mudança na sua vida, seja ela qual for. Ok? A primeira coisa é parar de procrastinar. Eu já falei sobre procrastinação aqui, vou falar muito mais sobre a procrastinação. Lá no meu curso tem um capítulo um módulo que eu me dedico ali da procrastinação, que a procrastinação faz parte da autossabotagem. Tá, gente? Seja qual for o motivo, sai agora do seu comodismo e comece a agir. Comece a fazer pequenas coisas. Como, por exemplo, eu quero falar uma língua nova, quero aprender inglês. Comece todo dia meia hora. Você está dando o primeiro passo. Saia do comodismo. Eu quero andar 5 quilômetros todo dia. Pô, mas você nunca anda. Você quer começar hoje a andar os 5? Anda 1. Anda 500 metros. Mas comece. Eu quero cozinhar. Você sabe cozinhar? Não, então comece a cozinhar. Aos poucos. Ok? Então, comece a dar esses primeiros passos. Eu quero aprender a tocar um instrumento musical. Qual? Veja qual é e comece. Realmente, para quê? Para você começar a desempenhar o seu verdadeiro papel. Comece a fazer um esporte, abra
novos horizontes na sua vida, aprenda algo novo, saia da mesmice. Essa é uma dica primordial para trazer uma mudança muito grande. Por quê? Porque é algo que está te deixando insatisfeito, insatisfeita. Então, queridos, prestem atenção nisso. Uma outra dica que eu vejo que é primordial é parar de responsabilizar o outro, de terceirizar as responsabilidades. Por que parar de responsabilizar os outros, Silvios? Pelos seus planos. São seus planos. São coisas que você tem na sua mente. O outro, eu não sei o que está na mente do outro. Pense nisso. Adote novos hábitos, como ir ao cinema sozinho. Gente, eu vou ao cinema sozinha, tranquilamente. Eu só não tenho ido por causa da pandemia. Mas eu cozinho só para mim, eu arrumo uma mesa legal. Eu tenho amigos que falam assim, você é doida, porque depois tem um monte de louça para lavar. Se fosse um convidado, uma visita, eu ia receber assim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, então eu também tenho que receber bem. Não faço todo dia, claro que não. Por quê? Porque durante a semana, correria, trabalho, uma série de coisas. Mas aos finais de semana, sábado à noite, domingo no almoço, eu sempre procuro fazer. Por quê? É uma forma de me valorizar. Quem tem que se valorizar primeiro, se amar primeiro? Você. Você é único, insubstituível, irrepetível. É um casal? É casal, mas não é porque é casal que tem que fazer tudo junto. Tem a sua individualidade. Ok? Por quê? Porque um gosta de correr, o outro gosta de fazer caminhada, beleza. Um caminha, o outro corre. Um gosta de ir para academia, o outro não gosta. Então, ninguém nasceu grudado a ninguém. Nós nascemos unidos pelo cordão umbilical da mamãe. Mas ao nascermos, o cordão umbilical é cortado. Por quê? Para não ficar ligado. Nós só estamos ligados ao nosso Criador. Pense nisso. Leia coisas diferentes daquilo que você lê. Quando eu fui para defender o meu doutorado, eu estava assim, ai, meu Deus, eu preciso produzir muito mais. Eu fui fazer um curso de astrofísica, estudar os astros, foi fantástico, amei. Por quê? Porque eu fui fazer uma coisa completamente diferente daquilo que eu estava estudando. Então, veja alguma coisa que você possa fazer de diferente. Escute histórias de outras pessoas, né? Pessoas que muitas vezes estão ao nosso entorno. Olhe o mundo sob outra ótica, um outro olhar. Procure dentro de você, identifique, eu tenho certeza absoluta que você tem habilidades e competências valiosíssimas, preciosas. E veja ali quais dessas habilidades e competências que você precisa aprimorar, que você quer realmente, ou eu quero me desenvolver mais, ou eu quero adquirir novas habilidades. Por quê? Para sair da rotina, gente. Isso é primordial, tá? Aplique a sua experiência de outras situações nas suas ações futuras. Por quê? Porque você já está usando a observação e a experiência. Gente, é metafísica pura. Auguste Comte, ele coloca 3 estados ou estágios de evolução da humanidade dentro da sociologia, e ele traz o primeiro estágio ou estado, que é o teocrático,
que tudo que aconteceu porque Deus quis. Choveu porque Deus quis, morreu porque Deus quis. Mas o homem só estava ali, nesse estado teocrático. E quando o homem evolui, vai para o estado metafísico, que é a observação e a experiência. O homem olha que a natureza está formando nuvens, ele observou. De uma outra vez que aconteceu isso, choveu. Observação, experiência. Conclusão, vai chover. Ele não vai dizer que vai chover porque Deus quis. E o terceiro estágio é o estágio no qual nós nos encontramos hoje. É o estágio positivo, é a observação, a experiência com a utilização da tecnologia e da ciência, gente. É fantástico. Acredite, procure experiências que você já teve na sua vida e como que isso pode ser usado no momento presente para fazer as perspectivas do futuro, de ações futuras. Acredite, você possui um potencial incrível, fenomenal. Tome consciência dos seus pensamentos, comportamentos, medos, anseios, expectativas e até mesmo as suas limitações. Ao pensar em se arriscar em determinada situação, não mentalize que aquilo vai dar errado. Isso aqui pode dar errado. Meu Deus! Não! Busque focar o quê? Positivo. Eu fiz várias lives aqui sobre a lei da atração. Pense positivo. Por quê? Ao pensar positivo, pode acontecer o quê? Você vai estar dando o primeiro passo. Pensa lá. Entenda que você, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo, você não possui garantia de nada. Nada, nada, nada. Que pode dar certo, que pode dar errado. Nesse sentido, você só vai saber o resultado sobre algo se você ousar ser diferente. Se você ousar dar o primeiro passo. Então, ouse ser diferente. Isso é primordial nas nossas vidas. Desenvolva a sua motivação e confiança para continuar, independentemente do que você vai encontrar. Pense nisso. Assuma pequenos, gente, mas pequenos riscos. Faça, sei lá, uma aula de yoga, polidense, polidense, meninas, que tudo. Faça alguma coisa diferente. Quando a gente passar a pandemia, faça um intercâmbio. Vá a um barzinho novo. Converse com pessoas que você não conhece. Gente, são crenças limitantes. Quando nós éramos crianças, os nossos pais falavam assim, não converse com gente estranha. E a gente não conversava com gente estranha. O homem do saco vai te levar, o homem do saco preto vai te levar. Então a gente não conversava com gente estranha. Mas converse, ouça. Não estou falando que é para sair com a pessoa dali. Conversar. Tá? Saiba que você, em algum momento da sua vida, vai errar. Eu não quero errar. Eu já falei diversas vezes. Nós somos seres imperfeitos e seres em eterna construção. Gente, em algum momento a gente vai errar. Nós não somos 100% certo o tempo todo. Ao ter isso em mente, você se torna capaz de contornar situações adversas. Por quê? Eu não sou 100% certa. Eu não sou o máximo suprassumo. Por quê? Porque eu sou humana, assim como você. Corro riscos também. Então, tome consciência que certos riscos
podem sim impactar a sua vida e a relação que você tem com as pessoas ali ao seu entorno. Pense nisso. Porque quando nós sabemos dessas possibilidades, nós ficamos mais tranquilos. Não se deixe levar pela pressão de arriscar por parte de familiares, de amigos, de colegas de trabalho. Ok? Faça mudanças, mesmo que pequenas. Desde o seu visual. Eu quero pintar o cabelo, eu vou cortar o cabelo. Quem me conhece sabe que eu tô com o cabelo lá na cintura e daqui a pouco eu corto ele aqui, ó, chanelzinho na orelha e vou pegar os cabelos para doar para as crianças com câncer. Nossa, mas você cortou o cabelo tão curto. Ai, por que não? Não corta. Oi? Eu não tenho medo da mudança. Eu tenho medo da estagnação. Eu tenho medo de ficar procrastinada. Eu tenho medo de não evoluir. Eu não tenho medo de mudar. Pense nisso. Mude na disposição até dos móveis da sua casa. Eu mudo, o meu vaso está lá na minha estante, daqui a pouco eu coloco na mesa, coloco aqui no meu barzinho, ponho na cozinha. Tem vaso para todo lado. De repente os vasos estão dançando aqui na sala, eu mudo móveis de lugares. Faça mudanças. Tenha essa disposição na sua vida. São riscos, mas são pequenos. Eu sempre falo que o coaching é uma metodologia que engloba conhecimentos, ferramentas e técnicas que muda áreas das nossas vidas de tal forma que a gente não acredita nos resultados que isso pode fazer para conosco. Nós temos que observar que o coach ele tem como objetivo o quê? A meta. Quando eu atendo os meus coaches, eu falo assim, eu sou amiga da meta. Qual é a sua meta? Percebem? Então, é o coach que vai sair daquele estado de prostração e quer a mudança. Então, é mediante o quê? Mudanças de comportamento, de desenvolvimento de novas habilidades, de aumentar a sua performance. Eu quero correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. São metas. Quero emagrecer 2 quilos, 5 quilos, quero fazer tal coisa. São metas. Quero fazer aulas de pole dance. Meninas, pensem nisso. Metas. Quais são as suas metas? E, gente, é ter a compreensão, o discernimento que você vai ter pontos de melhorias no decorrer dessa jornada. Temos que entender que existem crenças incutidas dentro de nós, e eu vou falar uma coisa muito dolorosa, que foram colocadas pelas pessoas que mais nos amam na vida, que são os nossos pais. E, amores, não foram por mal, não fizeram por maldade, fizeram por amor. Mas são crenças limitantes, que muitas vezes as nossas asas foram podadas, cortadas. São crenças e valores deles, não seu. Mas hoje está com você. E você pode mudar através do autoconhecimento. Nós temos que fazer essa mudança. Temos metas. É um processo, gente. É um processo que te auxilia a se arriscar. Mas arriscar de forma positiva. Em diferentes âmbitos da sua vida. É você que tem que saber. Quer alcançar esse desenvolvimento, uma evolução humana num curto espaço de tempo? Faça coaching, faça hipnose clínica. Você vai mudar, tá? Então,
Observem essas coisas. Eu sempre falo aqui nas minhas lives que é imprescindível termos uma rotina, termos uma agenda. Olha só, quando eu falo dessa rotina, que a gente precisa ter essa agenda. Está melhor para você. Ótimo, ótimo, lindão. Então, observem isso. A agenda é para a gente manter esta rotina de forma segura. Por quê? Porque a gente não pode levar uma vida desregrada. Nós temos que ter ali, os horários. É necessário para quê? Para que você tenha uma trajetória de vida saudável. Ao longo de vários anos, nós precisamos disso. Por quê? Se você não tem hora para acordar, se você não tem horário para comer, se você não tem horário para nada. Eu sou aposentado. Não! Você também tem que ter horário. Tem que ter uma vida regrada. Então, pense nisso. É extremamente importante. Max Weber colocava isso. Para uma elevação espiritual, temos que ter disciplina. E disciplina nada mais é do que uma rotina. É uma rotina. Nós precisamos ter uma agenda e cumprir esta agenda. Arriscar em determinados momentos é fundamental para que você viva diferentes experiências, para que você instigue a sua imaginação. Eu sempre falo, eu tenho uma imaginação mega fértil. Adoro imaginar coisas diferentes. Por quê? Porque quando a gente coloca a nossa imaginação para voar, ela te dá asas. Nós temos uma bagagem ali emocional que pode nos motivar a mudanças. E, gente, a mudança, por muitas e muitas vezes, ela é necessária. E eu sempre pergunto, como você... Eu vou colocar esse questionamento lá na minha caixinha no Instagram. Como você tem seguido seus dias? E vão lá e me contem. Comentem. Como você tem seguido seus dias? Por que que você quer saber isso? Eu quero saber se vocês estão se arriscando. Arriscando algo novo. Quando tem oportunidade, ou tá deixando a vida passar? Eu já cantei aqui, olha que eu não sou boa para cantar, hein? Do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois é, a gente não pode ser Zeca Pagodinho. Eu quero saber como você tem seguido os seus dias. Vai lá na minha caixinha do Instagram. Quando acabar a live, eu já vou postar. E eu quero vocês lá comentando como que você está levando a sua vida. Como estão os seus dias? Se está ali procrastinado. Eu vou colocar nas minhas redes sociais exercícios. Vão lá, comente, compartilhe os conteúdos. Quem está lá no YouTube, dê muitos likes, compartilha com os coleguinhas, ok? A única coisa que vai te fazer feliz este ano e os próximos é simplesmente arriscar. Arrisque-se. Porque é tão importante aprender a não ter medo de se arriscar, Silvia. Por quê? Porque conhecer a si mesmo é primordial. É extremamente importante. E um dos benefícios, quando se trata de sermos ousados e nos arriscarmos, é sem dúvida tem a ver com o quê? Com o autoconhecimento. Para saber quando podemos nos arriscar, é preciso ter um bom conhecimento sobre si mesmo e suas próprias necessidades. Porque se você não se conhece, como você vai se arriscar? Tem aquele velho ditado, né? Ou provérbio: quem não se arrisca, não petisca. Gente, esse velho provérbio
de quem não se arrisca, não petisca, é uma expressão usada há muito tempo para indicar que quem não é ousado não age ou não corre risco, perde a oportunidade de alcançar aquilo que deseja. Então, quem não se arrisca, não petisca. Apesar de terem esses receios, não deixam de fazer coisas importantes. Por quê? Porque está se arriscando. Se você não pedir o aumento no seu emprego, você já tem o não. Então, peça. Posso receber o aumento? Pode. O não você já tem. Quem não se arrisca, não petisca. Ah, quero pedir a mão da fulana em casamento. Como é que você vai saber se você não se arriscar? Se arrisque. Então, entra dentro, né, desse ditado, desse provérbio, de quem não se arrisca, não petisca. Eu tenho sempre falado aqui nas lives que a crise é o realinhamento de uma prioridade não cuidada e que nós precisamos cuidar. Hoje a passagem bíblica que eu trago aqui é de 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, não sejamos covardes. Vamos nos arriscar. Amores, aos poucos, não estou dizendo que é para abrir a sacada e pular da sacada achando que vai voar. Eu moro no 20º andar. Posso fazer isso? Não, nem do 1º andar. Mas é analisar e pequenos passos, pequenos riscos. Faça algo diferente. Faça primeiro para você, ok? Algo que você queira muito. Faça uma unha diferente, um cabelo diferente, um prato diferente, uma comida gostosa diferente. Beba um vinho português diferente, Perli. Pois é, então, gente, pense nisso. Não tenham medo de se arriscar, porque estarão passando uma vida de frustração. E não vale a pena. Ok? Quem tá lá no YouTube, dê muitos likes. Queridos, como eu sempre digo, eu tenho um grande propósito na minha vida. E esse grande propósito que eu tenho na minha vida é que eu quero, e hoje eu tenho esta possibilidade de ajudar pessoas a serem protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Queridões, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Então, levanta o traseiro da cadeira e faça. Não espere a felicidade simplesmente bater em sua porta. A gente precisa correr atrás. Ó o cavalo que passa arreado. Monte nesse cavalo. É a sua oportunidade. Pense nisso. Queridos, gratidão imensa por todos vocês que me acompanham em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV só temos que agradecê-los cada vez mais. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, queridos. Super beijo.